Bem, amigos do Bola Presa, estamos aqui com um resumo da rodada que estamos estreando hoje, porque os playoffs da NBA estrearam agora. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Somos o Bola Presa. Somos um blog. Isso, a gente é um blog, bolapresa.com.br. Somos um podcast, mas agora, durante os playoffs, somos também agora oficialmente YouTubers. Olha, você tá pronto pra isso? Não tô pronto pra isso. Não tenho roupa pra ser youtuber. O Bola Presa, acho que desde 2014, a gente existe desde 2007. Mas desde 2014 a gente faz resumo da rodada sempre nos playoffs. Então tem uma rodada dos playoffs, no dia seguinte a gente ia lá no blog e ficava 2 horas escrevendo sobre o que aconteceu no dia anterior. Isso, a gente tem texto, se você voltar lá, de todos os jogos que aconteceram nos playoffs desde O 2014. que aconteceu naquele jogo do Magic na primeira rodada de 2015? Eu dormi. Nem lembro se o Magic foi para os playoffs de 2015. Mas a gente comentou, o Denis de 2015 sabe. Então a gente resolveu manter essa tradição, mas agora de um jeito mais dinâmico e mostrando jogadas até um jeito mais divertido, mais 2020. Mais jovem, Mais jovem, pra molecada aí que tá vindo aí nas internet 2.0. que tá andando de slackline. Então é isso que a gente vai começar hoje. Se der tudo certo, todos os dias vai ter vídeo aqui. A gente vai tentar postar o mais cedo possível, mas, né, a gente é iniciante nessa arte também. Isso, estamos editar tentando, vídeos. estamos experimentando com o formato, estamos experimentando com a proposta, mas a ideia é que seja diário. Se não for, alguma coisa deu muito errado, chame a polícia. Mas é isso, então, se você quiser análises mais profundas, tem o podcast que a gente grava toda quinta-feira aqui no YouTube e sai na sexta. Tem os textos no blog, o bolapresa.com.br. E hoje é mais para comentar o que aconteceu em cada jogo. Isso, e se você é assinante do Bola Presa, via PicPay no seu celular, você tem acesso a muito conteúdo extra exclusivo. Então, molhe o seu dedinho do pé aqui no nosso resumo da rodada e mergulhe de cabeça no nosso conteúdo para assinantes. Vamos então começar? Bora. O jogo, vamos começar com Utah Jazz, Denver Nuggets, porque teve prorrogação, foi jogão, teve recorde. Foi o primeiro jogo dos playoffs, já teve prorrogação. Eu fiz um quiz para os assinantes lá, que valendo prêmio, tudo. Quem vai fazer o primeiro jogo de 50 pontos dos playoffs? Foi o primeiro Foi jogo. o primeiro jogo. Quem apostou no Donovan Mitchell ganhou. Quem deixou para apostar depois já não tem mais como fazer esse pontinho no quiz. Com 57 pontos do Donovan Mitchell, terceira maior marca da história dos playoffs. Surreal. Só tem o Elgin Baylor, que fez 61 lá em 1962, e o Michael Jordan, que fez 63 pontos contra o Boston Celtics em 86, que era a famosa frase do Larry Bird, do Deus vestido de Michael Jordan. Ou seja, foi quase o jogo do Deus Donovan vestido Mitchell. de Donovan Mitchell. E assim como o Michael Jordan, Donovan Mitchell perdeu o jogo. Pois é, e acho que esse é o mais desesperador. Como é que você tem uma atuação nesse nível da sua grande estrela e não é capaz de conseguir uma vitória? Porque aquele jogo do Jordan foi contra o Celtics de 86, que é considerado por muitos o melhor time da história da NBA, ou um dos 3 maiores. Tá na discussão. Tá na discussão. Esse foi contra o Denver Nuggets, desfalcado de 2020, terceiro colocado do Oeste. Né? Não tá no mesmo baita patamar. time, mas não tá na mesma conversa, né? Mas foi um jogão e eles repetiram. Eles jogaram já na bolha, né, na temporada regular. E o jogo teve 2 prorrogações. E também o fim do jogo foi muito parecido. Então eles repetiram a dose e o Nuggets ganhou mais uma vez. Eles têm fetiche por período extra, é isso. E o que você achou do jogo? Você achou que o Jazz não tem chance mesmo? Porque foi meio desesperador ver o Donovan Mitchell jogando o máximo que ele podia e não ter resultado. Acho que o que me deixou mais impactado foi como o Jazz é limitado e depende do Donovan Mitchell para que as coisas aconteçam. A gente sabe que o ataque tem questões, que o ataque é truncado, que eles têm bom aproveitamento de arremesso, mas eles não criam arremesso. E ficou bem evidente que eles precisam de uma atuação de 63 pontos do Donovan Mitchell para conseguir chegar em algum lugar. Eles estão sem o Bojan Bogdanovic, que está machucado, não foi para a bolha, e o Mike Conley, o filho dele, foi nascer agora. Não, mas é que se ele Não tem consciência. talvez ele esteja tentando o Van Vliet. Mas não vai dar tempo. Não vai conseguir voltar. Mas vamos ser sinceros, o Mike Conley está tendo uma temporada bem difícil pelo Jazz. Jogou bem melhor na bolha do que fora dela, mas não é o que faltava para esse Jazz ser um time espetacular. O que faltava para esse Jazz ser mais espetacular é defesa. E eles tiveram, de novo, muita dificuldade defensiva ontem. O Gobert marcando o Jokic foi uma coisa bem curiosa de assistir, porque o Jokic tem muita paciência. Então ele não vai, se precisar dar uma finta, ele vai lá, finge o arremesso, aí depois não vai, não vou arremessar não. Aí dá mais uma finta, não, acho que agora eu vou arremessar.
Agora é um arremesso. Não, agora é um gancho. Não, agora é um passe. É. E o Gobert não tem muito o que fazer com isso. O Gobert é o cara de vir quem tá infiltrando em velocidade na cobertura e dar um toco. O Jokic não é esse jogador, porém foi o bastante para atrapalhar em algumas posses de bola. Especialmente, acho que dá pra gente lembrar da posse de bola final do tempo regular, em que o Jokic tinha um arremesso e quis fazer a infiltração, o Gobert atrapalhou o suficiente pra bola não entrar. O Jokic teve que dar um gancho e deu um gancho um pouco mais alto do que ele queria. Ele ficou muito puto com ele mesmo depois. Mas então foi um duelo que eu achei que os dois conseguiram mostrar alguma coisa. Então o Gobert conseguiu seus pontos lá de rebote ofensivo, de receber ponte aérea, de receber bola fácil embaixo da cesta. O Jokic conseguiu mostrar o arsenal todo dele, mas não foi totalmente punido pela defesa do Gobert. Nenhum deles dominou o outro, nem defensivamente, nem ofensivamente. Né? Então foi uma atuação de estilos diferentes, mas espelhada de alguma forma. Justo. E o que eu achei que foi interessante foi como o Jazz marcou o Nuggets no sentido de impedir as assistências do Jokic. Porque o Jokic foi muito agressivo na hora de criar os arremessos dele, mas sempre que ele estava lá na cabeça do garrafão esperando alguém se movimentar para dar o passe, o Jazz foi, quer saber? Não vou ficar me perdendo em corta-luz, não vou ficar abrindo o garrafão. O Gobert recuava para fechar a linha de passe. E isso abriu muito espaço para o Nuggets arremessar de longe, mas não punir com aqueles cortes em direção à cesta que o Nuggets faz tão bem. E é engraçado que foi a abordagem meio que oposta ao que a maioria dos times da NBA faz contra o Nuggets. Que é se preocupar muito com os arremessos do Jokic, com o que ele pode punir os adversários no garrafão e permitir que ele tenha espaço para passar a bola, especialmente da cabeça do garrafão. E o Jazz não quis dar esses passes. Né? E deu para desesperar uma parte, porque no primeiro tempo o Nuggets fez 11 bolas de 3, que é mais ou menos o que eles fazem num jogo inteiro. Chegaram a abrir 10 de vantagem em cima do Jazz, foi meio que, será que vocês vão mudar a abordagem? Porque os caras estão ficando muito livre. O Michael Porter Jr. fez 2 cestas que foi tipo, tô batendo bola, ninguém vem me marcar, eu vou subir e arremessar porque eu sou gigante. Mas o Jazz manteve o plano de jogo e realmente no segundo tempo as bolas de 3 do Nuggets pararam de cair. No quarto período entraram algumas. Mas faz sentido, é uma aposta digna. O Nuggets é um cobertor curto. E acho que é melhor permitir arremessos de 3 pontos sem cortes para cesta, com o Jokic alcançando essas pessoas, do que o contrário. Acabou que no fim do jogo eles tiveram que acertar os arremessos para conseguir levar a prorrogação, mas não era a zona de conforto deles. Mas foi o bastante. A gente teve que ver o Jamal Murray dar arremesso com um passo para trás, além de 3 pontos. O que ele acertou. Parabéns aos envolvidos, mas não é o forte do Jamal Murray. Eu achei que o Jamal Murray foi o cara que conseguiu tirar proveito dessa marcação do Jazz depois. No fim do jogo. Ele fez 36 pontos, o Jamal Murray, 20 somando quarto período de prorrogação. Foi quando ele e o Donovan Mitchell entraram no duelo, que eu achei muito legal, muito divertido, muito bonito de assistir, mas que beirou um pouquinho, assim, teve um cheirinho de streetball. de terra de ninguém. Foi tipo, eu vou jogar no mano a mano, você joga no mano a mano, vamos ver quem faz mais pontos no final. E o resto, por favor, dê licença e vá pra lateral e grite coisas. Sabe as defesas que a gente vê contra o Blazers? Ou que a gente via contra o Steph Curry no Warriors? Dobra a marcação no meio da quadra. Ou com o James Harden. O Nuggets falou, quer saber, eu não vou fazer isso não. Você vai ter a chance de definir no mano a mano se você quiser. E o Jazz fez a mesma coisa com o Jamal Murray. Acho que foi um medo de que se você dobrasse a marcação, os times tivessem repertório e acertassem mais cestas de 3 pontos. Eu entendo, especialmente com o Nuggets, né, que você dobra a marcação do Jamal Murray. Ele não é o James Harden. E aí ele vai tocar a bola pro Jokic. E aí é o Jokic num 4 contra 3, podendo dar todos os passes do mundo. Tem a visão 360 graus que ele tem. É preocupante, você não quer isso pra sua defesa. Mas o Jamal Murray tava metendo bola atrás de bola. Eu prefiro o Jamal Murray tendo que decidir no mano a mano do que o Jokic com um jogador a menos na frente dele. Eu separei aqui várias cestas do Jamal Murray e do Donovan Mitchell. Boa. Pra comparar e ver como foi parecido esse fim de jogo. Vamos começar com Donovan Mitchell. Essas foram as cestas dele no quarto período. Então aqui ele no meio da quadra, sendo marcado pelo Torrey Craig. Aí vem o Royce O'Neal para fazer um corta-luz e troca a marcação e ele ataca o Monte Morris, porque o Monte Morris é
bem menor que ele. Quando vem a dobra, ele já tá no ar, já dando arremesso. Aqui é contra o Michael Porter Jr., que é mais alto que ele, mas bem mais limitado defensivamente. E ele só sobe com o espaço que recebeu e faz mais uma bola de 3. Que o Michael Porter tá preocupado com a infiltração, né? E você vê todo mundo aberto, ó, um cara em cada zona morta do Jazz, e vai alguém fazer um corta-luz, dessa vez é o Gobert, e o Jokic não acompanha. Isso quer dizer que até o Gobert tá fora do garrafão. Não tem absolutamente ninguém perto da cesta. E como não tem ninguém, o marcador do Gobert, que é o Jokic, tá lá embaixo no garrafão, Donovan Mitchell tem espaço para parar e arremessar, para partir para dentro, o que ele quiser. E nesse caso era o Jeremy Grant marcando o Donovan Mitchell. Todo mundo teve sua tentativa. E o Jazz vai muito fácil. insistir nessa jogada para sempre, atacando o mismatch, que nesse caso é qualquer um. Ninguém é o marcador correto do Donovan Mitchell. Acho que o Torrey Craig, durante a temporada regular até, ele fez um ótimo trabalho contra o Donovan Mitchell. Quando era o Torrey Craig, eles pediam um corta-luz para ter uma troca. Se não era, o Donovan Mitchell fazia o que ele bem entendesse. Aqui ele puxa, o Jokic sobe um pouco para tentar contestar. Aí o Donovan Mitchell bate por ele. Então são muitas... De novo, Jeremy Grant. Aí vai o corta-luz e o Jamal Murray toma esse corte absurdo. Mas foi uma boa defesa. Foi uma boa defesa, mas não deu em nada. Vamos ver os do Jamal Murray? Vamos. São as cestas do Jamal Murray na prorrogação. Também a mesma coisa. Todo mundo do Nuggets de um lado da quadra e deixa o outro livre para jogar um jogo de dupla Murray e Jokic contra Rapa. E o Jokic vai fazer um corta-luz. E aí ele contorna o corta-luz do Ingles, espera, não deixa o drible morrer, não deixa o drible acabar e faz a bandejinha quando ele pega o Gobert desprevenido. E depois, próxima jogada, a mesma coisa. O Ingles marcando ele pede um corta-luz. O Gobert não avança, né? O Gobert fica recuado. É que quanto mais perto do meio da quadra é o corta-luz, mais difícil pro pivô defensor poder avançar. E aqui de novo o corta-luz. O Gobert dessa vez acompanha o Jokic, deixa esse espaço pro step back do Jamal Murray. Então, o Jamal Murray não tinha esse step back na temporada passada, né? Aí ele tenta, nem sempre acerta. E aqui mais uma, de novo, mesma jogada. Dessa vez nem faz o corta-luz o Jokic. O corta-luz é tão preguiçoso que não aconteceu. Ele só passa e de novo o Jamal Murray vai pro mano a mano. Aí de novo mais um corta-luz e foi a única vez, vou até tentar voltar um pouquinho, que alguém vai pra ajuda. Você vê o Jordan Clarkson saindo do outro lado, ele não se compromete totalmente na defesa do PJ Dozier. E na hora do arremesso ele parte lá e tem dois braços. Olha só. Mas muito atrasado, Esse não é o tipo de coisa que você pode reagir no momento. Você tem que ter decidido com o plano de jogo antes. E essa aqui acho que foi a única vez, já foi mais cedo, que o Jazz foi um pouco mais agressivo com o Gobert e o Ingles. E aí o Jokic ficou livre na zona morta, ele desiste do arremesso e o Jokic mata a bola de 3. O Gobert estava preocupado com a possível infiltração do Jamal Murray. Então foram essas as jogadas bem parecidas, né? Os dois jogando basicamente num pick and roll no meio da quadra e tenta escolher qual adversário você quer. No caso do Nuggets, eles já queriam o matchup com o Ingles, não estavam incomodados com aquilo. Muita gente achou estranho, até o Royce O'Neal não assumir essa função. Mas ele estava com problema de faltas também. Bom, foi um jogo que eu achei bem streetball. Cada um resolve no seu. No máximo chamou um corta-luz. Se fosse basquete 3 contra 3, ninguém ia perceber a diferença. Por ser 2 contra 2 ia ser igual. E aí o Nuggets ganhou esse primeiro duelo. Aliás, todos os times que tinham mando de quadra virtual ganharam essa primeira partida. Tá vendo como faz diferença? Nunca saberemos. Mas é isso, essa foi o duelo. Não sei o que vai mudar para o segundo jogo. Não sabemos ainda quando Mike Conley volta. O que eu imagino é mais do mesmo, para falar a verdade. Mas existe muito mais possibilidade pro Nuggets dobrar a marcação, mudar o jeito como o Donovan Mitchell é marcado, do que o Jazz mudar a marcação em cima do Jamal Murray. Jamal Murray você não confia tanto que ele vai repetir a dose. O Donovan Mitchell é bom. Isso, alguma coisa vai mudar defensivamente. Próximo jogo, vamos lá? Vamos! Clippers contra o Dallas Mavericks foi o jogo que fechou a rodada. O Clippers ganhou num jogo esquisitíssimo, especialmente o primeiro tempo. Porque o Clippers começou simplesmente atropelando e a defesa não deixou o Doncic respirar nem por um segundo no primeiro quarto. E foi o primeiro jogo de playoff da carreira do Doncic, o primeiro jogo de playoff da carreira do Porzingis. A gente estava esperando que eles ficassem nervosos e a defesa do Clippers fez com que eles ficassem nervosos. O Doncic acabou o jogo com 11 turnovers, que foi um a menos do recorde da história da NBA, que é do Harden, com 12.
E acho que 5 foram nos primeiros 5 minutos de jogo. Então, acho que foram os primeiros 7. São os primeiros 7 minutos do Doncic, ele tinha 5 turnovers. Então, ele desperdiçou a bola adoidado, incluindo um escorregão na quadra, sendo super bem marcado, que fez com que ele desse ali uma batidinha no joelho, teve que ir pro vestiário. Foi tipo o pesadelo de qualquer fã do Mavs, foi esses primeiros 12 minutos. O Clippers abriu 10-0, tipo, em 2 minutos. Aí o Rick Carlisle, o técnico do Dallas, pediu tempo. Voltou do tempo, 18-2. Vamos parar um pouquinho de novo. E aí, Doncic escorregando, caindo, lesionado, indo pro vestiário, dava pra abandonar o jogo ali. E aí, 3 minutos depois, o jogo estava empatado em 22-22. É impressionante. Então o Dallas fez 20 pontos enquanto tomou 4, empatou a partida, abriu diferença e conseguiu marcar ainda 39 pontos só nesse primeiro quarto, depois de começar tomando um 18-2. E aí, conseguiu uma liderança e fez o Clippers ter que correr atrás. E o que mudou nesse caminho foi um ajuste do Doncic. Ele teve sérios problemas para passar da marcação, mas ele parou de tentar infiltrar o tempo inteiro e começou a controlar o ritmo dele e passar as bolas para fora. E aí o Mavs começou a acertar a bola de 3 pontos e isso mudou totalmente a dinâmica do jogo. E com as bolas caindo e o Doncic parando de desperdiçar, o Clippers parou de poder correr para o contra-ataque. E aí forçaram o Clippers a jogar no basquete de meia quadra, onde o Clippers é muito mais previsível, tem muito menos impacto. O Kawhi Leonard eu achei que foi bem discreto nesse jogo. Pro nível dele, claro, pelo que ele pode fazer. No quarto período a gente viu uma sequência de posses de bola onde ele tentou, tipo, deixa eu resolver esse negócio. Mas em geral ele tava meio naquele... Igual ele fazia no Raptors ano passado. Deixa vocês jogarem aí. Eu dou um arremesso Daqui aqui, a pouco eu outro apareço. lá. Né? Quando importa, eu apareço. Nos primeiros minutos ele jogou muito, depois ele sumiu, depois ele volta. É um luxo que ele pode se dar porque o Clippers é tão bom. Mas o Dallas aproveitou esse momento e quando o Clippers deu uma vacilada ofensiva, o Mavs mostrou porque foi, estatisticamente pelo menos, o melhor ataque da história da NBA nessa temporada. Chegou um momento do segundo quarto em que o Mavs tinha 67% de aproveitamento nos arremessos. É absurdo. Só não fez mais ponto porque deu menos arremesso, porque o Doncic desperdiçou bola demais. Desperdiçar antes do arremesso, né? O turnover. Mas quando eles têm... E achei legal que todo mundo que eu achava que não ia entrar em quadra entrou pro Dallas e fez um bom trabalho até. O Boban eu achei que eles não iam utilizar, porque o Clippers sabe punir jogador muito lento. O Montrezl Harrell é o pivô ideal para você enfrentar um pivô lerdão. Mas o Harrell não teve sucesso contra o Boban ficou em quadra, teve suas defendeu bem o Harrell infiltrando, né? Conseguiu dar toco no Montrezl Harrell. E botaram o Mike Kidd-Gilchrist, que eu achei que não ia pisar em quadra, porque ele não arremessa. E agora ele arremessa. Agora ele arremessa. Isso. Surpresas. Essa é uma dessas surpresas da bolha. Uma série de jogadores que eram completamente inúteis e que não eram usados por vários elencos, agora tem um arremesso de 3 pontos e passam a ser relevantes. Se eu fosse torcedor do Hornets, que eu acho que tem uns 3 ou 4 por aí, Abraços. eu ligava pra ele, no telefone pessoal do Michael Kidd-Gilchrist. Por que você não aprendeu isso antes? Você passou 10 anos no time, não sabia arremessar, agora não. O Doncic precisa de mim. É que uma pandemia global te dá novas perspectivas pelo amor de Deus. Tá até mais bonito o arremesso dele, não é aquela coisa que ele fazia assim. Não, agora tem uma mecânica. Não é uma catapulta. Mas funcionou, acertou uns arremessos, então deu pra utilizar ele, que é importante, porque ele é um bom defensor e o Dallas tem essa questão do tipo, se eu boto o Dorian Finney-Smith pra marcar o Kawhi, quem marca o Paul George? Essa foi a questão. E, aliás, o Smith marcou muito bem e conseguiu complicar bastante a vida do Kawhi Leonard em vários momentos. Mas tem o Paul George. Né? E os dois ficaram buscando o Doncic. Pedir a corta-luz, ou tentaram atacar o Doncic porque ele tem muita dificuldade defensiva. E o Doncic foi muito bem marcado por uma defesa dedicada a isso. Então você tinha 2 situações. Ou 3 marcadores no caminho entre o Doncic e a cesta, ou alguém fazendo uma falta nele para impedir que ele deixasse algum marcador para trás. Eles bateram milhares de lances livres, né? O Doncic especial. Foi surreal. Tinha um momento do jogo que o Doncic tinha mais lances livres, ele, do que o Clippers inteiro somado. E o Clippers bate também, né? Eles não têm medo de... Não, faz sentido. Aliás, teve a grande lance do jogo, grande polêmica da partida, que foi a expulsão do Porzingis depois de uma briga com um mini empurrão, vou chamar assim, no Marcus Morris. Depois de uma falta dura do Marcus Morris no Doncic, o Porzingis foi lá tirar satisfação,
tomou uma técnica, já tinha tomado outra antes. As duas bem xoxas. Não, as duas medonhas, mas dentro da lei. Estavam dentro da regra. Esse é aquele momento onde a gente critica a lei e não o juiz. O árbitro está seguindo uma lei que é meio imbecil. Para quem não sabe, a NBA tem como nova diretriz para os árbitros marcarem falta técnica toda vez que os jogadores dão um soco na direção da arbitragem. Pode ser o soco mais xoxo do mundo. Você pode falar assim, que droga. Você pode fazer um hora puxa. Tem jogador que já tomou técnica porque nem foi o soco, foi assim, tipo, que bobagem isso que você fez. Você não pode acenar a sua mão na direção de um árbitro. O que é ridículo, porque o Clippers teve reclamações com a arbitragem muito mais emotivas, violentas do ponto de vista simbólico, do que o soquinho do Porzingis. Mas a regra fala dos soquinhos, então o Porzingis tomou a primeira técnica. A segunda é aquele momento em que a gente lembra que todo time que quer ser campeão tem que ter um jogador mau caráter. O Clippers talvez tenha mais de um. E o Clippers tem uma coleção de mau caratismo. O Morris, ele fez uma falta dura no Doncic, não soltou o Doncic, depois deu uma trombadinha nele pra ver o que acontece. Vai que ele responde. Vai que ele responde, vai que ele me dá um chute, vai que ele fica muito bravo e sai do jogo. Alguma coisa poderia acontecer do fato de que o Morris foi babaca. E deu resultado, porque o Porzingis veio defender o Doncic. O que eu achei incrível. Sim, foi fofo. E eu acho que vários times querem ter esse tipo de dinâmica, de que o seu líder, o seu capitão, o seu armador é protegido por um jogador de garrafão. E parabéns pro Mavis ter encontrado isso. Mas o Porzingis foi lá, deu um empurrãozinho mequetrefe pra tirar o Morris de perto do Doncic, falta técnica dupla, expulso. A NBA considera um agitador, um cara que não está presente no lance que causou a discussão, mas vai lá tirar satisfação. E se você faz isso, é uma técnica automática. Ele foi proteger o Doncic, mas isso é uma falta técnica instantânea. Crítica às arbitragem, nem tanto. Eles fizeram o que foram instruídos a fazer. Crítica à regra, muita. E crítica ao Porzingis também, porque ele não é novato. Ele está na NBA há algum tempo, ele deveria saber das duas coisas. A do soco eu entendo um pouco, porque é uma coisa muito de... Ele deu um toco limpo. Isso, especialmente porque ele estava certo. Mas já que você tem uma técnica, você tem que ter isso em mente para não fazer outra bobagem. Aliás, show de rebosteio. Porque ele sabia que tinha dado um toco, aí ele ficou frustrado e deu um soco, aí tomou uma falta técnica, avisou o Mavis de que ele tinha dado um toco limpo para fazer o desafio. Os técnicos podem desafiar a arbitragem. E o Mavis só desafiou depois que o lance livre de técnica já tinha sido cobrado, e aí tinha passado o tempo limite para você pedir, eles não puderam fazer o review. Então, o Mavis foi dominado não por Paul George, não por Kawhi Leonard, pelos livros de regras da NBA. Pois é, alguém tem que ler melhor quais são as regras nesse time. E uma pena, né? Porque o Dallas é um time inferior ao Clippers, mas conseguiu se salvar do buraco, teve chance de ganhar, passou na frente, Porzingis estava jogando bem. E o time voltou a encarar aquele problema de toda a temporada regular, que é ser o melhor ataque da história da NBA até os 5 minutos finais, e aí tomar um monte de decisão porcaria. Pois é, e é uma defesa que não consegue segurar nada, então não consegue amarrar um resultado por muito tempo. O Porzingis jogou mal na defesa, mas pelo menos ele era um corpo grande existindo. Sem ele, o time com Hardaway Jr., com o Curry, com o Doncic... Não marca ninguém. Não conseguia nem marcar ninguém, nem impedir o Zubat de virar um deus no rebote ofensivo. Até por isso o Boban teve um pouco mais de minutos na partida. Né? As chances que eles tiveram nos minutos finais foi com erros bobos do Clippers, até bandeja sem marcação 2 seguidas que o Williams errou, e no contra-ataque eles resolveram... Não vamos tocar a bola pro Doncic, vou parar e arremessar da linha dos 3, porque não preciso criar uma jogada. E aí perderam as chances que eles tiveram de tentar igualar a partida. E o Doncic ficou, inclusive, muito frustrado com isso. E mérito do Doncic, que soube reajustar o jogo dele. Teve uma partida espetacular, apesar do primeiro quarto, que foi desastroso. Acabou com o Patrick Beverley, forçando ele a fazer faltas. O Beverley tinha 3 faltas no segundo quarto e 5 faltas no terceiro quarto. Não, o Doncic... O pessoal tava falando que ele tava fazendo bullying com o Beverley, que é o cara do bullying na NBA. Pois é. Mas, dito isso, o Doncic teve muita dificuldade de deixar alguns jogadores do Clippers para trás. Inclusive o Morris. O Marcus Morris marcou ele muito bem. Foi o melhor marcador dele. No fim do jogo ele chamou o Kawhi pro mano a mano, passou dele, fez a cesta como se fosse um
um jogador comum Então, marcando ele. mas com o Kawhi Leonard na frente dele, ele teve que trombar e conseguir a cesta, né? Eu até separei uma jogada pra gente ver do Doncic pra mostrar como é que ele reajustou a defesa que o Clippers apresentou. Então, esse é o lance do Dallas, é o momento que eles iam empatar ou virar, né, já que foi uma bola de 3. A gente vê aí o Doncic recebendo um corta-luz e infiltrando e recebendo 3 marcadores que abandonam completamente o perímetro pra impedir que ele tenha um caminho direto pra cesta. O marcador dele é o Kawhi, e aí nesse bloqueio do... Ele até nem fica parado no bloqueio do Boban, mas ele também não consegue ficar na frente do Doncic. Ele dá uma marcação preguiçosa e tenta roubar a bola por trás. Isso, então a gente tem o Kawhi Leonard fazendo a cobertura, ele tá correndo atrás do Doncic, e 3 defensores que a gente tá vendo ali que tá fechando o Que caminho é pro o marcador ar. do Boban, o marcador do Kid Gilchrist e o marcador do Trey Burke. Então são 3 não marcadores do Doncic fechando a porta para ele não entrar no garrafão. Isso significa que a gente tem 2 arremessadores completamente livres num dos times que melhor arremessa a bola de 3 pontos de toda a NBA. E a preocupação do Clippers aqui acaba sendo o único que não sai da sua posição é o marcador da zona morta. O Red Jackson tá marcando o Curry, que é o arremessador mais perigoso. Isso, do melhor lugar em que se arremessa a bola de 3 pontos, que é a zona morta. E aí o resultado é que o Doncic parou de perder a bola, parou de desperdiçar a bola nessa marcação tripla e começou a encontrar os companheiros que estavam totalmente livres. Só é difícil você ter que acertar tanto arremesso assim quando essa defesa é uma peneira e continua tomando bola do outro lado. Você tem a obrigação de estar sempre fazendo isso. E eu achei que no terceiro quarto foi quando o ataque do Dallas não funcionou e a defesa foi esforçada. Eles conseguiram não perder o jogo quando o terceiro período foi um desastre. Mas teve um momento no terceiro quarto que eles foram obrigados a usar um small ball ali e aí tudo virou farofa. O Clippers é muito bom explorando o small ball alheio. Mas bom, no fim das contas, Doncic fez 42 pontos, que é simplesmente a melhor estreia de um jogador em playoff em toda a história da NBA, superando os 37 pontos de George Mikan em 1949. Que no mundo nem existia ainda. Nem existia. A Terra ainda era gelada. Então, a gente teve no passado recente caras que chegaram perto do recorde. Derrick Rose estreou com 36 pontos, o Anthony Davis com 35, eu acho. Que acho que são as marcas também do Kareem Abdul-Jabbar, do Will Chamberlain, mas 42 só o Luquita. Pensa a situação em que ele fez isso. Recebendo marcação tripla no garrafão, com um plano de jogo do Mavis marcando por zona para impedir que ele tivesse caminho para uma bandeja, com o Morris marcando ele muitíssimo bem no mano a mano, com 3 dos melhores defensores da NBA, no Patrick Beverley, no Kawhi Leonard, no Paul George. Ele deu um jeito, ele se adaptou, ele mudou o tipo de arremesso, ele começou a dar floaters, depois ele começou a dar step backs de 3 pontos. Ele nem é um arremessador tão bom de 3, mas ele encontrou esse arremesso no jogo porque foi o que deram pra ele. Não foi uma atuação incrível e o Clippers ganhou, que era meio que a gente esperava do jogo. Mas jogo divertido, com o Clippers vencendo. Mas o Dallas deu um susto, vamos ver se eles conseguem achar soluções defensivas. E não é que teria sido muito diferente com o Porzingis em quadra. Mas tinha mais uma... Cada arremesso errado do Maxi Kleber, você pensava, se fosse o Porzingis... Se fosse o Porzingis. Vamos ver como é que vai ser com o Porzingis o jogo inteiro na próxima partida. Bom, os 2 jogos um pouco menos interessantes da temporada, da rodada, pra gente terminar um pouco mais rápido. O Sixers desfalcado foi enfrentar o Boston Celtics e deu Celtics sem muitas... O jogo foi legal, chegou nos últimos minutos disputados, o Sixers conseguiu passar na frente em alguns momentos, mas meio que aconteceu o que era esperado, que é, quando o Embiid consegue receber a bola, ninguém marca ele, mas é muito difícil o Embiid conseguir receber a bola perto da cesta. Pois é. E do outro lado, ninguém consegue marcar Jason Tatum, e ontem em especial também o Jaylen Brown. Com os 2 jogando juntos tão bem ao mesmo tempo, não sei o que o Sixers consegue fazer para ganhar essa série. E os 2, o Tatum e o Jaylen Brown, eles tinham muito espaço para arremessar com um único corta-luz. O Sixers é para ser, pelo menos em potencial, a melhor defesa da NBA. Mas como é que você responde a um corta-luz, um passo pro lado e um arremesso? Teria que ser uma boa marcação individual ou boas trocas, só que o Sixers não tem tantas trocas. Porque o marcador do Tatum durante a temporada regular foi o Ben Simmons, que está machucado, não vai jogar os playoffs. E não tem ele. Então ficou meio perdido de tipo, a gente tem vários bons defensores, mas para esse tipo de jogador que é o Jason Tatum, que é um ala ágil, que melhorou muito o drible dele, controle de bola, que joga no perímetro, não tem ninguém. Ou tem uma opção, que é o Matisse Thybulle, que é um novato, reserva.
Isso, você tá queimando minutos de outros jogadores que são mais importantes até no Brett ataque. Brown cogitou botar de titular, resolveu começar com escalação normal. No fim das contas, o Tybal jogou até 30 minutos. Mas o Josh Richardson é muito baixo. O Al Horford é muito lento. Não tem ninguém ali pra pegar ele individualmente. O Shake Milton nem chega perto dos dois. Mas eles têm que botar o Shake Milton no Kemba Walker. Ele não consegue marcar o Kemba Walker. Quem consegue marcar o Kemba Walker? Josh Richardson. Mas aí ele não pode marcar os outros. Foi um desastre. Toda vez que o Jaylen Brown via o Al Horford na cara dele, eu vou arremessar, eu vou driblar, eu vou fazer o que eu bem entender. Eu amo os Celtics que constrói jogadas super sofisticadas e roda a bola pra encontrar espaço pra arremesso. Contra esses Sixers, não precisou. O basquete mais simples possível foi o mais eficiente. Não, era o Kemba Walker, ele via um mismatch, ele atacava. O Jason Tatum a mesma coisa. O Jaylen Brown, você tem 3 caras com mismatch o tempo inteiro. Inviável. Né? Você nem conseguiu ver o bom do Embiid, que é ele protegendo o aro, porque ele nem estava nessa posição. E rolou o que a gente imaginava, que era um time que é até melhor ofensivamente sem o Ben Simmons e só com o Embiid, mas que piora muito defensivamente, porque não pode fazer essas trocas de marcação no corta-luz. Né? E pra mim, a história do jogo, que foi o que impediu os Sixers de conseguir pelo menos manter o jogo. Tipo, a gente vai tomar ponto lá, a gente vai fazer ponto no ataque, que foram os turnovers. Eles cometeram... Acho que foram 11 turnovers no primeiro tempo. E acabaram com quase 15, 16... Acho que foram 18 turnovers que eles acabaram o jogo. Contra 7 do Boston. Até porque quando você joga simples, como o Celtics jogou, você não perde tanta bola. E o que eu separei pra gente assistir foram alguns dos turnovers dos Sixers no jogo, tentando uma coisa, que é o passe pra dentro do garrafão. Aqui é uma coisa importante pro Sixers. Então eles têm a vantagem do tamanho com o Al Horford e com o Embiid. Então vamos tentar botar a bola no garrafão, né? Então eles estão aqui, o Al Horford recebe na cabeça do garrafão. Geralmente esse passe é pro Embiid, mas nesse caso é pro Shake Milton, ou não. Ou foi na cabeça do juiz. E de novo aqui, agora o Embiid. O corta-luz do Shake Milton para um corte do Tobias Harris em direção à cesta, mas não, interceptado. Nossa. E vira contra-ataque, né? O que o Celtics fez de cesta em contra-ataque. Pois é, e é um monte de cesta fácil. E de novo, ó, Kemba Walker marcando o Tobias Harris, que é bem mais alto que ele. E você vê, ele foi contestado pelo Jaylen Brown. A defesa do Jaylen Brown se antecipando ao passe impediu que a bola chegasse lá. E aqui você vê o passe pro Embiid, que tinha um ângulo melhor pro passe aqui pro Tobias Harris. Mas aí o Jason Tatum foi fazer a cobertura. Quem ficou livre foi o Tybal na zona morta, interceptado. Quando o Embiid viu o passe da zona morta, já era... E aí vira ponto. Aí, ó, um único corta-luz, um arremesso. E esse foi o toco do Tybal na partida. Agora o Embiid tentando receber a bola no garrafão. Toquem pra mim. Não consegue segurar, chega a dobra. Eles não conseguiram acertar esse passe. E foi o tempo inteiro. É um atrás do outro. Dessa vez o Alec Burks, que jogou bem, mas errou o passe pro Horford. Não, esse passe foi péssimo. O Horford nem tinha posição ainda. E agora foi a dobra de... Agora recebeu o Horford, né? Dobra do Marcus Smart. E a dobra muito bem feita, interceptando qualquer possibilidade de passe pra fora. E aí o Sixers tem que fazer falta no contra-ataque. E de novo, o Horford livre. Mas interceptaram o passe. Você vê que parece, né, que eles têm a jogada? Parece que deu certo. Parece que tem um espaço certo pra você fazer esse tipo de passe. Tipo, acompanhem só o Horford. Ele tá livre. O Kemba Walker aponta pra ele. Mas ninguém tá acompanhando porque o Thais tá preocupado com o Embiid. Pronto, tá livre. Olha, é um passe simples. Mas não, interceptam e roubam a bola. É muito turnover. Nessas horas faz falta... Tudo vira contra-ataque, vira cesta fácil. Nessas horas faz falta 2 lados do Ben Simmons. O lado que passa bem a bola e o lado que recebe bem a bola com as costas pra cesta, né? Mas o passe nem chega. O Shake Milton. Aliás, vendo o Trey Burke jogar ontem pelo Dallas, eles deviam ter ficado com o Trey Burke. Né? Sem sombra de dúvida. E aqui um passe pra fora, de novo. Outra dobra do Marcus Smart no Al Horford que vira turnover. Então, quando o Horford recebeu, também virou turnover. Então, essa foi a que eu achei o grande drama dos Sixers na partida. E o Brett Brown, que é o técnico do time, reclamaram, né, depois. Reclamaram, não. Questionaram na coletiva. Pô, o Embiid não tem que receber mais a bola. E foi assim que a gente cometeu nossos turnovers. Tentando colocar a bola pra ele. Não é por acaso que a NBA tenta cada vez menos passes pra dentro do garrafão para jogadores pivôs, para jogarem de costas pra cesta. Não é fácil a bola chegar ali. É muito comum as defesas todas
convergirem para dentro e aí elas interceptam o passe. Tanto é que o Warriors conseguia roubar 1 milhão de bolas do garrafão sem ter um pivô natural. E quando ele recebeu, quando ele teve mano a mano com o Daniel Theis, ele pontuou, porque o Embiid ele é um Ele é um monstruoso. Mas o difícil é botar ele nessa situação. E se eles não conseguem botar nessa situação, qual que é o plano B? E não tem. Então, esse foi uma dificuldade. Eu achei que esse foi o grande ponto da partida. Último jogo pra gente comentar, vitória previsível do Raptors sobre o Brooklyn Nets, porém com uma história de jogo meio esquisita, né? Foi bem previsível, com exceção do terceiro quarto, em que o Nets parecia um time veteraníssimo, super confortável com seu esquema de jogo, enfrentando a defesa por zona, que o Raptors colocou em prática. E aí chegaram a diminuir uma vantagem. Era de 33 pontos no segundo quarto? 33! No segundo quarto a vantagem chegou em 33. A coisa correta, vamos ser sinceros, era ter derrubado o rei no xadrez, todo mundo ia pra casa e a gente não perde tempo. Mas eles diminuíram a vantagem pra 8 pontos no terceiro período. É tipo um jogo de verdade. Sim. Faltando 15 minutos pra acabar a partida, nos playoffs, 8 pontos é nada. O problema é que não era uma coisa que pudesse ser mantida. Foi o Nets jogando muito bem, com uma defesa do Raptors que não se ajustou rápido o suficiente, acertando muito o arremesso de fora. Quando a defesa do Raptors mudou um pouco, os arremessos do Nets pararam de cair, acabou o jogo de novo. E a defesa do Raptors se baseia muito em esforço. Eu imagino que seja difícil, por mais disciplinado que seja o time, manter esse esforço com 33 pontos de vantagem. E quando você cai para 20, para 15, o adversário também ganha ânimo e você fica irritado que você perdeu a vantagem, você tem que se recompor para voltar a botar o plano de jogo em execução. E aí eles botaram e mataram o jogo de novo com o Fred VanVleet ainda em forma dos playoffs do ano passado, metendo o quê? 8 bolas de 3? Foi isso, ele acertou todos os 6 arremessos que ele tentou no primeiro tempo e ele acabou o jogo com 8 bolas de 3 pontos convertidas em 10 tentadas, 30 pontos. Ele deve ter filho toda semana. Ele é uma máquina de ter filho. Desde que ele teve filho, ele não erra mais arremesso de 3 em playoff. É isso, a gente tem que começar a admitir que o VanVleet é isso. Que ele é um jogador excepcional arremessando, que ele tem boa visão de jogo. O Nets tentou colocar vários defensores para impedir que ele tivesse espaço para arremessar. Ele encontrava outros companheiros livres. Então acho que ele é um armador que, nesse momento, poderia ser titular na maior parte dos times da NBA. Nossa, sem dúvida alguma. E vai ser free agent no fim da temporada. Então times que têm grana para gastar, alô New York Knicks, talvez deixem os herdeiros do Fred VanVleet ainda milionários. Então você odeia o VanVleet, é isso? Você quer que ele vá pro Knicks? Não, eu não quero. Eu tô achando que o Knicks vai gastar essa grana. Alguém vai gastar essa grana. Mas se o VanVleet for esperto, ele fica no Raptors para sempre. Sem dúvida. É um lugar muito bom para ele, um esquema tático impecável. E o Raptors tem muitas chances de título para os próximos anos. O Siakam tá aí novinho, joga junto com ele a vida toda. O Nick Nurse de técnico. Fica em casa, isso. VanVleet. Eu separei uma jogada pra gente ver a defesa do Raptors contra o Nets, no melhor momento do Nets no jogo, pra gente ver como a defesa é tão boa que o VanVleet deveria ficar lá. Eu não abri? Acho que eu não abri. Um tempo deu de gravação, sabe? Aqui. Esse é o lance. Então, a diferença já estava feia, né? No fim do segundo quarto. Isso. Olha a movimentação de bola do Nets e como o Raptors vai perseguindo. É bem absurdo, né? É bem absurdo. Vamos ver de novo e se concentrar no que o Caris LeVert está fazendo e como a defesa do Raptors reage a isso. Esse é o Caris LeVert, que tá com a bola. Isso. Então ele tá girando a bola e agora ele recebe uma bola para poder infiltrar e ele deixa o marcador dele para trás. Tem 3 defensores entre ele e a cesta. O que eu acho mais legal é que quando o Caris LeVert infiltra, o Raptors está inteiro no garrafão. Então, tem 4 jogadores no garrafão e o Lowry marcando o melhor arremessador do Nets. É isso. É isso. E aí você pensa, então tem um monte de cara livre. Só que quando o cara livre recebe, já tem gente lá de novo. Já tem o Lowry marcando e até eu poderia ter sido o VanVleet fazendo essa cobertura. Sai o Marc Gasol porque ele lê que essa jogada vai acontecer com antecedência. Como ele é lento, ele é batido num drible. Mas mesmo assim, é o pior arremessador do time, que é o Kurtz. Então, geralmente a gente fala de cobertor curto.
o Raptors consegue estender o cobertor deles o tempo inteiro, porque eles fecham o garrafão quando infiltram e se recuperam para contestar os arremessos. Isso, e vejam como isso acontece porque você já sabe para onde a bola vai. Você já espera que o Nets gire a bola desse jeito. E, vamos ser sinceros, é um ataque muito bom do Nets. E esse foi o jeito que o Nets jogou boa parte da partida, com o Jarrett Allen no banco e 5 arremessadores em quadra. E falou, a gente vai criar todos os arremessos que a gente puder. E vai arremessar de 3 quando der. E aí foi assim que o LeVert conseguiu as 15 assistências dele. Joe Harris fez um monte de arremesso. O Luau Cabarrot jogou muito bem de novo nessa bolha. Acertou também muita bola de longe. Então o Nets foi isso. Vamos arremessar de 3, porque quando cair a gente entra no jogo. E o Raptors falou, quer saber? A gente vai conseguir contestar. E quando o LeVert tentar entrar no garrafão, ele não vai fazer bandeja nunca. É isso. O LeVert acabou com 5 arremessos convertidos em 14 tentativas. Então ele não teve absolutamente nenhuma paz para conseguir chegar na cesta. Mas ele foi encontrando os espaços para que o Nets girasse a bola e arremessos de 3 aparecessem. Quando esses arremessos caíram, quando o Nets pareceu um pouquinho mais confortável com essa defesa do Raptors e com o espaço que tinha no perímetro, eles entraram no jogo de fato. É que você não mantém isso por muito tempo, especialmente quando o Raptors dá esse nível de esforço que a gente viu no vídeo. A solução para o Nets ter uma chance seria manter durante muito tempo ao longo da série um alto aproveitamento de 3 e o Raptors não conseguir manter por muito tempo essa intensidade de proteger o garrafão, proteger os 3, proteger o garrafão, proteger os 3. Só que o que a gente viu ao longo da temporada inteira é que sim, o Raptors consegue isso por muito tempo e não o Nets, com esse elenco, não consegue acertar tanta bola de longe. Pois é, e o Raptors tem inclusive a possibilidade de não manter esse tipo de defesa o tempo todo. Eles podem proteger só o garrafão e tentar girar ao redor do perímetro, e às vezes não. Às vezes eles podem marcar uma zona bem tranquila em que os jogadores se mexem pouco. É repertório demais e o Nets não tem capacidade de se ajustar tanto assim ao longo de um jogo inteiro. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira rodada dos playoffs da NBA. Muitos recordes, os novinhos tomando conta. O Tatum tem o quê? 22 anos. O Luka Doncic tem 21. Jamal Murray, 23. Se eu não me engano, o Celtics acho que é o terceiro time mais novo da NBA. Então todas as estrelas brilhando aí, todo mundo muito novinho. Futuro da NBA. Recordes dos derrotados. Doncic e Donovan Mitchell. Mas foi uma belíssima primeira rodada. E mando de quadra valendo alguma coisa? Fazendo diferença? Espero que continue valendo para amanhã, porque meu Lakers estreia. Boa. Você tem o Rockets jogando também. Tem, mas aí não tem mando de quadra. Amanhã estamos de volta com mais um resumo da rodada. Isso, encontra a gente aqui no YouTube. Dá uma curtidinha no vídeo, clica no sininho, essas coisas todas para você ser informado de que a gente está no ar para você acompanhar como foi a rodada do dia anterior. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.